bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra responder a tag Se Eu Fosse. Ela tem 27 perguntas, super fáceis, super delicadas. É super legal. Pra vocês me conhecerem um pouco melhor, e eu espero de verdade que vocês gostem. A pergunta número 1 é se eu fosse um mês. Se eu fosse um mês, eu seria o mês de dezembro, que é um mês de confraternização, de unir a família, todo mundo junto. A gente ganha presente, come e ainda lembra de uma data muito importante, que é o nascimento de Jesus. Desculpa o barulho, meu cachorro tá pulando, meu louco. Segunda pergunta. Se eu fosse um dia de semana, eu seria quinta-feira, porque eu não ficaria nem muito pro início da semana e nem muito pro final. Então eu fico no meio certinho. Eu acho, né? Quinta-feira fica no meio certinho. É, basicamente. Se eu fosse uma estação do ano. Se eu fosse uma estação do ano, eu ficaria entre o outono e o inverno. Mas eu acho que eu seria mais o inverno, porque eu gosto muito do tempo geladinho, aquele tempo gostoso de você poder tomar um chocolate quente. Ai, que delícia. Então, maravilhoso, de verdade. Eu gosto muito do inverno, porque você fica lá, edredom. Tirando a parte de que às vezes você não quer levantar da cama, né, pra ir pra escola, pro curso, pra onde você quiser ir. Mas é basicamente isto. Mas eu gosto. Se eu fosse um planeta. Se eu fosse um planeta, eu seria Júpiter. Não sei porquê, mas eu gosto de Júpiter ou Saturno. Por causa dos anéis de Saturno. Se eu fosse uma direção, eu seria a direita. Vire à direita. Se eu fosse um móvel, eu seria a minha cama. Sei lá, eu gosto muito de camas. De dormir, gente. Se eu fosse um pecado. Se eu fosse um pecado, eu seria a... Se eu fosse um pecado, seria a gula ou a preguiça. Porque eu gosto muito de dormir e as pessoas ficam falando que eu sou preguiçosa, né? Tá? Se eu fosse uma flor. Se eu fosse uma flor, eu seria um lírio. Mas se eu fosse uma planta, eu seria uma samambaia, porque ela é uma samambaia, ela é gata. Muito gata. Se eu fosse uma pedra, eu seria o diamante. Que aí você ia precisar me lapidar pra saber como é que eu sou por dentro. Ai, que lindo. Se eu fosse um clima, eu seria um clima nem frio, nem quente. Eu seria o clima perfeito. Se eu fosse um prato, eu seria uma lasanha. Eu amo muito lasanha, então eu seria uma lasanha. Se eu fosse um instrumento musical, eu ficaria entre o piano e o violão. E o saxofone. Então, como eu toco violão, eu vou ficar com o violão. Mas no meu coração ali puxa muito pro sax. Se fosse um elemento, seria um elemento... O elemento X, que criou as meninas superpoderosas. Eu seria sinistro. Se eu fosse uma cor, eu seria o azul. Muitas pessoas falam que quem gosta de azul tem problemas mentais, mas isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Eu acho isso um preconceito. Eu amo azul. Se eu fosse um animal, eu gostaria de ser um leão. Porque o leão é um leão, cara. Ele tem uma imponência, ele tem um domínio, ele tem... sei lá, ele é o leão, ele é rei. Se eu fosse um som, eu seria barulho do oceano. Eu acho que é um som muito bonito. Assim como um som da chuva. Se eu fosse um sentimento, o amor, eu queria ser o amor. Se eu fosse um sentimento, eu ia ser o amor. O amor. Se eu fosse um sabor, eu queria ser o azedo que se tornasse doce. Sabe aquele gostinho azedo, aquela balinha azeda que depois, chegando pro final, ela vai ficando doce? Então, era essa aí que eu queria ser. Se eu fosse uma palavra, eu seria gratidão. Eu amo pessoas que são gratas e sou muito grata pelas pessoas que são gratas. E sou grata. Enfim. Sou grata por pessoas que são gratas e as pessoas gratas são gratas por eu ser grata. Opa, o que é isso? Um trava-língua? Opa! Se eu fosse um prato,
uma parte do corpo. Tem uma luz no meu olho, não tô enxergando, tô sem óculos ainda. Se eu fosse uma parte do corpo, que parte do corpo seria? Eu gostaria de ser o coração do cérebro. Coração. Se eu fosse um número, 27 ou 7. 7. Se eu fosse um símbolo, eu seria o símbolo da paz, da peace. Da peace. Se eu fosse uma música, eu seria... Eu vou uma música. Nesse momento, eu seria aquela música da Meghan Trainor com aquele cara, Jason. Não, Jason não. Esqueci o nome dele. Adam Lambert. Mas que Adam Lambert, doido? Tá ruim o negócio. Enfim. Love Like to Lose You. Não sei, vou botar o nome aqui embaixo. Se eu fosse um lugar. Se eu fosse um lugar, eu seria a Ilha de Madagascar. Tranquilo, leve e suave. Maravilhosa! Maravilhosa como meu cachorro tá fazendo barulho. Então, galera, lembre sempre de avaliar o vídeo se vocês gostaram. Se você... coloque aqui nos comentários o que vocês gostariam que tivesse mais no canal. Estou aberta a sugestões. Dê seu like. Se inscreva se você não for inscrito. E é isso, galera. Um grande beijo no coração de vocês e...